China quer Taiwan. Para essa superpotência aspirante, o pedaço de terra de quase 14 mil milhas quadradas no Pacífico é muito mais do que apenas uma ilha. É um símbolo de negócios inacabados, um pedaço da história que Pequim se recusa a deixar para trás. Para o presidente da China, Xi Jinping, a unificação com Taiwan é a essência da rejuvenescência do país. E essa rejuvenescência tem um prazo: 2049, o centenário da República Popular da China. Mas aqui está o problema. Taiwan não compartilha o mesmo objetivo. Longe disso, para este país no leste da Ásia, também conhecido como República da China, esta questão também é sobre poder e orgulho, bem como economia fria e dura. Portanto, Taiwan não é um prêmio dourado à espera de ser reivindicado. É uma armadilha de urso armada prestes a se fechar. E para Pequim, tentar pegá-lo seria como entrar em areia movediça. Um deslize poderia ter consequências desastrosas. Tão catastrófico que Taiwan poderia ser a ruína final da China. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a chamada Armadilha de Taiwan, um barril de pólvora geopolítico que poderia remodelar o mundo inteiro. Vamos começar com o que realmente faz de Taiwan uma armadilha para a China. Afinal, falamos de uma potência colossal tentando dominar uma pequena ilha. Mas se fosse tão fácil quanto parece na teoria, Taiwan já estaria controlada por Pequim. No entanto, quanto mais você se aprofunda, mais perigosa se torna a armadilha de Taiwan. Vamos descascar as camadas. Primeiro, a praticidade de invadir Taiwan. Aparentemente, a China está pronta para invadir. Os enormes investimentos em tecnologia militar avançada e um orçamento de defesa substancial que cresce mais de 7% ao ano fazem o país parecer um Golias comparado a Taiwan. Mas a maioria de nós sabe como terminou a batalha de Davi contra Golias, e nesse cenário, a funda de Taiwan é o Estreito de Taiwan. Invasões anfíbias já estão entre as operações militares mais desafiadoras de se executar. Adicione um canal estreito e traiçoeiro como o Estreito de Taiwan, e terá um desafio em um nível completamente novo. Em seu ponto mais estreito, o Estreito de Taiwan tem cerca de 81 milhas de largura. Essa largura pode parecer gerenciável, mas, na verdade, este trecho de água é um dos mais imprevisíveis do mundo. O estreito é conhecido por padrões climáticos extremos, incluindo 2 estações de monções que tornam invasões marítimas muito arriscadas. Ventos fortes, ondas altas e tempestades tropicais agitam as águas, tornando a janela de oportunidade para uma invasão tão estreita e incerta quanto o próprio estreito. Na realidade, a China só conseguiria tentar um desembarque em alguns meses do ano, quando as condições são menos voláteis. Mas ainda assim não há garantia de que o clima irá ajudar. Há também o pesadelo logístico de transportar centenas de milhares de soldados pelo Estreito de Taiwan. Agora, a China possui a maior força naval de combate do mundo, com mais de 230 navios de guerra. Contudo, transportar uma força tão grande demandaria milhares de navios e semanas. Muitos desses navios, especialmente os civis pressionados a complementar a frota militar da China, seriam vulneráveis aos mísseis de Taiwan. Esses navios são mais lentos e difíceis de descarregar, sendo alvos principais para a defesa de Taiwan. Com travessias demorando horas, Taiwan teria tempo para atingir os navios enquanto ainda estão em águas abertas. Mesmo que a China consiga levar tropas para a costa, outro problema surge. O país precisaria desembarcar cerca de 400 mil soldados rapidamente para ter chance em Taiwan. Para comparação, a invasão da Normandia na Segunda Guerra Mundial envolveu cerca de 130 mil tropas, no 500 a 500 em um terreno muito mais favorável. A China testou essa travessia em exercícios militares, mas em escala muito menor. Além disso, nenhum desses exercícios pode simular a escala e complexidade de uma invasão total. A frota anfíbia do Exército de Libertação Popular não foi projetada para uma operação dessa magnitude. Se a China não conseguisse desembarcar tropas suficientes rapidamente durante uma invasão, seria um desastre antes mesmo do início da operação. Porém, cruzar o Estreito de Taiwan não é o único desafio para essas tropas. Há também a questão de realmente desembarcar as tropas. Afinal, Taiwan não receberia a visita de braços abertos? A costa oeste de Taiwan pode ser a melhor opção para um desembarque, pois concentra a maior parte da população e as principais cidades da ilha. Porém, as águas ao redor das costas de Taiwan são muito rasas, dificultando a ancoragem de navios maiores perto da costa.
Isso obrigaria as tropas chinesas a desembarcarem longe da costa, dando a Taiwan tempo para atacar esses navios com mísseis e artilharia. Tal ataque retardaria a invasão antes mesmo de começar. Imagine tentar dirigir um tanque por um campo minado a céu aberto. Tudo está vulnerável, não há esconderijo. Além disso, a costa leste de Taiwan também é hostil. Pode parecer convidativo à distância, mas é praticamente uma fortaleza natural, com penhascos tão íngremes que são intransponíveis para grandes exércitos. E as poucas passagens estreitas que levam para o interior são gargalos que os defensores de Taiwan podem controlar ou destruir facilmente. Resumindo, a geografia de Taiwan favorece os defensores, tornando um desembarque chinês sangrento e custoso. A descrição também se aplica a possíveis avanços chineses além da costa. O terreno montanhoso da ilha, com picos acima de 12 mil pés, é perfeito para a guerra de guerrilha. As forças taiwanesas poderiam usar as montanhas como vantagem, escondendo-se no terreno e lançando táticas de ataque e fuga. Isso tornaria o movimento para o interior lento, cansativo e perigoso. O mesmo vale para se deslocar ao norte até a capital, Taipei. Com poucas estradas principais e travessias de rios, qualquer avanço chinês nesta direção seria uma batalha árdua. Taipei se encontra em uma bacia rodeada por montanhas. Ademais, os defensores taiwaneses provavelmente destruiriam túneis e rodovias que levam à cidade. Assim, as tropas chinesas podem optar por focar nos portos ocidentais e praias perto da capital. No entanto, mesmo chegando lá, seria uma tarefa enorme. Mas para conquistar Taiwan de fato, a China precisa capturar Taipei. Com quase um terço da população da ilha e o governo taiwanês sediado em Taipei, esta cidade é crucial para a soberania de Taiwan. Imaginemos por um momento que as forças chinesas conseguiram entrar na cidade. O desafio deles não acaba ao chegar a Taipei, pelo contrário. Se as tropas de Pequim entrassem na capital, seriam forçadas a uma das formas mais brutais de combate, a guerra urbana. A grande área de Taipei abriga quase um terço da população de Taiwan. Com mais de 7 milhões de pessoas, o combate de casa em casa e rua a rua torna-se um empreendimento avassalador para os invasores. Mover-se por cidades densamente povoadas com civis e defensores resultaria em muitas baixas e grande destruição. As forças chinesas enfrentariam um exército taiwanês altamente treinado e motivado, além de civis que passaram anos se preparando para este cenário. Taiwan desenvolveu uma rede de unidades de resistência civil e investiu em treinamento para garantir que até a população possa reagir, piorando a situação para a China. Levar centenas de milhares de soldados para a ilha é uma coisa, mas mantê-los abastecidos com comida, água e munição é outra. Transportar suprimentos pelo estreito enquanto mantém portos cruciais abertos para reforços levaria os recursos da China ao limite, se não os esgotasse totalmente. Resumindo, a geografia, o clima e o terreno natural estão prejudicando a China até o momento. A maioria desses obstáculos foge do controle de Taiwan, sendo apenas vantagens naturais da ilha. Mas Taiwan não se limitou apenas a proteger a natureza. Também adotou medidas proativas para criar uma forte estratégia defensiva, utilizando a geografia natural da ilha. Mas desta vez, não são os penhascos e montanhas que estão defendendo, são as armas, e muitas delas. Isso nos leva à segunda camada da armadilha de Taiwan, a estratégia de defesa do porco-espinho. A estratégia de defesa do porco-espinho, proposta pelo especialista militar americano William Murray, visa dissuadir e possivelmente repelir uma invasão chinesa em Taiwan. A estratégia é nomeada após o porco-espinho, um grande roedor cujo principal mecanismo de defesa são espinhos afiados, tornando-o um grande desafio para qualquer predador, independentemente do seu tamanho. Da mesma forma, a estratégia do porco-espinho visa transformar Taiwan em um alvo que é muito caro e difícil de invadir com sucesso sem sofrer perdas significativas. Nesta estratégia de defesa, os espinhos de Taiwan são armas pequenas, ágeis e baratas cujo objetivo é retardar ou incapacitar uma força invasora muito maior. Curiosamente, essas nem sempre foram as armas de escolha de Taiwan. A estratégia de defesa de Taiwan foi construída com base na ideia de defender seu território, usando grandes e caros ativos militares, como jatos de combate, tanques e navios. Contudo, isso foi antes da China passar por uma das mais notáveis modernizações e acúmulos militares da história recente. O crescente poderio militar da China
com aeronaves avançadas, submarinos e um grande arsenal de mísseis, evidenciou que as forças convencionais de Taiwan não eram mais suficientes para uma defesa efetiva. No início de 2010, os Estados Unidos da América, principal aliado de Taiwan, começaram a pressioná-la a mudar seu foco de armas tradicionais em grande escala para sistemas menores e mais móveis. Essa transição era crucial para Taiwan desenvolver uma estratégia capaz de lidar com as vantagens militares assimétricas da China, como seu número massivo de tropas e tecnologia avançada. A China é a principal potência militar do mundo em número de pessoal, com mais de 2 milhões em serviço ativo, enquanto a Taiwan tem quase 10 vezes menos, 215 mil. Quais são as armas que moldam a estratégia do porco-espinho? Como mencionado, eles são menores e mais portáteis que os sistemas de armas tradicionais. No entanto, eles também são altamente eficazes contra unidades militares maiores e mais caras. Considere mísseis antinavio e antiaéreos como os Harpoon e Stinger, além de minas e drones. Em 2015, Taiwan comprou 250 mísseis Stinger e cerca de 800 outros tipos de mísseis. Até 2020, acrescentou centenas de armas ao seu arsenal, além de drones e sistemas de radar. Essas armas são ideais porque podem ser produzidas em massa a um custo relativamente baixo. Taiwan pode adquirir 6 sistemas Harpoon ou 135 mísseis Stinger pelo preço de um único caça F-16. Essa diferença de custo permite que Taiwan cubra seu território com várias camadas de defesa ou espinhos. Essas armas são mais acessíveis e difíceis para a China detectar e neutralizar devido à sua natureza menor e mais móvel. Isso permite a Taiwan causar danos significativos aos possíveis invasores com poucas perdas. Isso não ocorreria se Taiwan usasse sistemas caros e pesados como tanques, caças e grandes navios de guerra. Um único míssil chinês poderia destruir a maior parte desses avançados ativos aéreos e navais antes de serem efetivamente implantados. O foco de Taiwan em armas menores e mais ágeis permite dispersar suas defesas, dificultando para a China mirá-las e neutralizá-las simultaneamente. Os Estados Unidos da América estão tão convencidos dessa estratégia que não permitiram que Taiwan comprasse helicópteros da Marinha MH-60R. Desde a década de 80, Taiwan tem conseguido enviar com sucesso pedidos para comprar armas do governo dos Estados Unidos da América, algumas das armas mais avançadas que os Estados Unidos da América tinham a oferecer. Por isso, é surpreendente quando um pedido para comprar 12 avançados helicópteros de caça a submarinos da Marinha dos Estados Unidos da América, supostamente por 1,2 bilhões, foi rejeitado em 2022. No entanto, o motivo dessa rejeição foi simples. Esses enormes helicópteros capazes de voar a 200 milhas por hora não se encaixam na estratégia do porco-espinho. Os Estados Unidos da América acreditaram que o orçamento de defesa de Taiwan seria melhor aproveitado na aquisição de armamentos como mísseis Javelin. O orçamento militar do Japão não é tão alto quanto se imagina. Em 2022, era apenas 16 bilhões e 900 milhões. Isso indica que Taiwan teria investido 7% de seu orçamento anual de defesa em uma arma que, por fim, não seria muito útil. Sem dúvida, uma boa decisão dos Estados Unidos da América. Porém, esta não é a única decisão dos Estados Unidos da América terá que tomar em um potencial conflito China-Taiwan. A estratégia do porco-espinho não visa derrotar totalmente o exército chinês. Afinal, o orçamento militar de Taiwan não é suficiente para igualar o poderio militar da China numa base individual. A estratégia do porco-espinho de Taiwan visa apenas ganhar tempo, atrasando e frustrando a invasão até que seus aliados possam intervir. Por aliados, referimos-nos principalmente aos Estados Unidos da América. Contudo, é crucial observar que uma intervenção americana em caso de invasão não é assegurada. A ambiguidade sobre essa intervenção fez Taiwan se preparar para o pior, assumindo que os Estados Unidos da América podem não defendê-la a tempo, ou nunca. Por isso, Taiwan investiu fortemente em seus sistemas de defesa, buscando resistir ao primeiro ataque, enquanto aguarda a chegada de apoio estrangeiro. Mas no final, Taiwan não pode repelir uma invasão sozinho. O envolvimento dos Estados Unidos da América ou de outras potências regionais é considerado crucial para repelir com êxito uma invasão chinesa. Esse envolvimento é considerado mais uma camada da armadilha de Taiwan. Essa camada reside no cálculo implícito de como os Estados Unidos da América
e a intervenção aliada transformam uma possível invasão de Taiwan em um conflito geopolítico mais amplo. A estratégia de Taiwan de desafiar a China prolongadamente e em várias frentes depende muito do efeito dissuasor desta camada. Apesar dos Estados Unidos da América manterem a doutrina de ambiguidade estratégica sobre uma resposta militar direta, a história mostra que até a menor agressão percebida pode provocar uma reação em cadeia incontrolável. Um ataque a Taiwan pode atrair não só o envolvimento imediato dos Estados Unidos da América, mas também um efeito dominó de apoio aliado, escalando para um conflito com consequências muito além das expectativas de Pequim. Nesse contexto, a armadilha de Taiwan pode ser comparada superficialmente à armadilha de Tucídides, outro termo militar famoso que homenageia o general e historiador ateniense. Como o registro histórico mostra, rivalidades tucididianas, onde uma potência emergente ameaça a ordem estabelecida, muitas vezes culminam em guerra, mesmo quando nenhum dos lados inicialmente deseja isso. Ao aplicar essa estratégia em Taiwan, a China arrisca um confronto com os Estados Unidos da América por superestimar sua capacidade de dissuasão. Qualquer erro de cálculo, seja uma invasão deliberada ou uma colisão naval não intencional, poderia criar um ponto de ignição reminiscente do assassinato de Franz Ferdinand, que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Pequeno em isolamento, mas catastrófico no contexto. Para a China, essa segunda armadilha eleva consideravelmente os riscos. Afinal, a ascensão do país depende de evitar uma guerra prolongada que prejudique o chamado sonho chinês de rejuvenescimento nacional. Isso torna a dependência de Taiwan dos Estados Unidos da América, Japão e Austrália mais que uma necessidade prática. Na verdade, isso é um elemento calculado, parte da estratégia mais ampla de defesa nacional da ilha. Taiwan pode não ter as armas de longo alcance para atingir a frota da China e interromper suas linhas de suprimento, mas os Estados Unidos da América têm. E os Estados Unidos da América já reforçaram sua presença militar na região, garantindo acesso a bases nas Filipinas. Esse acesso permite que os Estados Unidos da América potencialmente implantem sistemas avançados, como o High Mobility Artillery Rocket System, para atacar as forças chinesas além de suas zonas defensivas. Essas medidas defensivas são cruciais por duas razões. Eles ampliam o escopo da potencial intervenção dos Estados Unidos da América e reforçam a credibilidade de um mecanismo de defesa coletiva que desencoraja a ação unilateral de Pequim. Porém, a China está muito ciente dos desafios trazidos por essa faceta da armadilha de Taiwan. Os investimentos do país em suas capacidades de negação, de área de anti-acesso, A2AD, comprovam isso. Ao investir fortemente nessas habilidades, a China busca fazer do Estreito de Taiwan um atoleiro operacional para forças externas, dissuadindo qualquer intervenção. Mísseis balísticos e bloqueios navais visam dissuadir porta-aviões dos Estados Unidos da América e frotas aliadas de entrar no teatro de operações. Contudo, a chance de forças aliadas e americanas mirarem ativos cruciais da China gera um dilema para Pequim. Especialistas notaram que um ataque a Taiwan poderia escalar e descarrilar o progresso econômico e ambições globais da China, sendo autodestrutivo. Por isso, uma queda global e econômica sem precedentes é considerada parte da armadilha de Taiwan para a China. A potencial invasão não seria apenas um risco militar. Viria com enormes custos, remodelando tanto as ambições de Pequim quanto a economia global. Inicialmente, a Bloomberg Economics estima que um conflito em Taiwan custaria surpreendentes 10 trilhões de dólares à economia global. Isso representa 10% do produto interno bruto global, um impacto muito maior do que a crise financeira de 2008 ou as consequências econômicas da coronavírus. 19. O produto interno bruto da China cairia 16,7% e Taiwan sofreria um colapso catastrófico de 40%. Em comparação, os Estados Unidos da América enfrentariam uma perda de 6,7%. Esses números deveriam dissuadir qualquer cogitação de ação militar. Mas como esses números são tão altos? Bem, para começar, Taiwan produz dos semicondutores avançados do mundo. Sem esses chips, indústrias globais de automóveis a celulares deixariam de operar. A Bloomberg estima que o efeito cascata da perda dos semicondutores de Taiwan sozinho poderia reduzir 6 trilhões de dólares em valor agregado global. Mas não é apenas sobre os chips. O Estreito de Taiwan também é uma rota de navegação crítica. Mais de metade do tráfego global de contêineres passa por essas águas todo ano.
De acordo com o Nikkei Asia, maior jornal financeiro do mundo, um conflito aqui poderia interromper o comércio no valor de 2,6 trilhões de dólares. James Cleverly, ex-secretário do Interior do Reino Unido, afirmou que nenhum país, incluindo Europa, Estados Unidos da América e outros, estaria imune às consequências de um conflito em Taiwan. No entanto, a China seria a que mais sofreria. Se a China atacar Taiwan, espere um tsunami de sanções. Observe a Rússia após a invasão da Ucrânia, mas em escala maior e mais letal para a economia chinesa. A integração da economia chinesa com a global a torna muito mais vulnerável que a russa. Os Estados Unidos da América e aliados focariam em bancos, tecnologia e comércio da China. Lembre-se, a China depende de exportações para quase 20% do seu produto interno bruto. Se cortados, Pequim enfrentaria desestabilização econômica direta. A situação se agravaria com outras retaliações, como proibições de importação, que seguiriam o mesmo caminho. Você pode se perguntar, o mundo dos negócios globais não depende da China? Sim, até certo ponto. Porém, as empresas não podem se dar ao luxo de serem pegas desprevenidas. Portanto, o mundo corporativo já se prepara para uma possível invasão. Empresas diversificam cadeias de fornecimento para reduzir dependência da China. Um conflito só aceleraria esse êxodo. Gigantes da manufatura fugiriam para costas mais seguras, privando a China de investimento estrangeiro, tecnologia e empregos. Paulo Triolo, da empresa americana de estratégia de negócios globais, Albright Stonebridge Group, chama a possível repercussão de astronômica. E ele está certo. A realocação em massa de fábricas e talentos enfraqueceria a economia chinesa por décadas. Então, mesmo que a China vença militarmente, ela perde economicamente. Levaria décadas para reconstruir os recursos do país. Japão, Austrália e Estados Unidos da América provavelmente ficariam hostis por gerações. Interromper o comércio e os mercados de capitais destruiria os planos de Pequim para essa iniciativa do Cinturão e Rota. Uma guerra fracassada ou mesmo uma vitória pírrica por Taiwan destruiria o projeto de legado de Xi, a grande rejuvenescência da nação chinesa. Nem mesmo a rigidamente controlada máquina de propaganda chinesa poderia manipular tal desastre. E isso nos leva à última camada da armadilha de Taiwan, os riscos domésticos e políticos da China. Uma invasão custosa ou fracassada abalaria a legitimidade do Partido Comunista Chinês. A unificação com Taiwan é mais do que um objetivo estratégico para este partido. Apresentada como missão sagrada, enraizada na lei chinesa e promovida pelos líderes de Mao Zedong a Xi Jinping, um erro nesta missão criaria uma narrativa de fracasso, que poderia potencialmente minar décadas de propaganda do PCC. Imagine uma blitz de propaganda pré-guerra instigando o sacrifício pela reunificação, seguida de derrota. O PCC se esforçaria para criar uma narrativa que salvasse a face, provavelmente proclamando alguma vitória estratégica abstrata. Essa narrativa provavelmente seria mal sucedida, gerando um descontentamento público intenso. E assim, o pavio para essa agitação interna é aceso. Movimentos separatistas em Tibete e Xinjiang, antes reprimidos, podem se aproveitar do momento para agir. Regiões étnicas como a Mongólia Interior e áreas povoadas por coreanos no Nordeste também podem se rebelar. Adversários externos como a Índia e o Vietnã podem pressionar reivindicações territoriais, explorando a fraqueza interna da China, golpe após golpe após golpe. Mesmo no PCC, a transferência de culpa e conflitos internos podem crescer. Com a estabilidade da liderança abalada, o poder de Xi, fortalecido por seu terceiro mandato presidencial inédito, pode enfraquecer. Contudo, os custos internos de uma guerra em Taiwan iriam além das consequências políticas e econômicas. Eles também devastariam a piora demográfica da China. A população da China já está em declínio, com apenas 9,02 milhões de nascimentos em 2023, o menor número desde 1762. Uma guerra poderia agravar essa tendência, como visto na Rússia e na Ucrânia. Sanções e instabilidade econômica podem reduzir ainda mais as taxas de fertilidade. Uma China pós-guerra pode se estabilizar com uma taxa de fertilidade de 0,7, reduzindo sua população para 1,1 bilhão até 2050. O pior ainda está por vir. Até 2100 a China, outrora o país mais populoso do mundo, poderá ter apenas 525 milhões de habitantes, um declínio de mais de 60% em relação à população atual. Deixe isso afundar. Porém, a China não é a única ameaçada.
Os efeitos de um conflito em Taiwan poderiam impactar o mundo todo. Historicamente, o estresse econômico provocado pela guerra sempre reduziu a natalidade. Foi o que aconteceu com a guerra russo-ucraniana. Em 2023, os nascimentos na Polônia e na Alemanha caíram 11% e 7%, respectivamente, após o choque econômico da guerra. Uma guerra em Taiwan, envolvendo a segunda maior economia do mundo, teria implicações muito mais graves. Portanto, uma vitória em Taiwan provavelmente refletiria as consequências de Hong Kong: repressão, declínio econômico, emigração em massa e danos demográficos irreversíveis. Atualmente, o PCC pode reprimir a dissidência, mas não as realidades econômicas e demográficas. Para a China, invadir Taiwan seria saltar para um abismo econômico e demográfico. Xi vai dar esse salto apesar de todos os riscos? O desejo de Xi de consolidar seu legado o levará a uma decisão imprudente sobre Taiwan. Ou as implicações de longo alcance serão suficientes para dissuadi-lo? Deixe seu comentário abaixo com suas ideias. Confira o plano secreto de Taiwan contra a China ou assista a este outro vídeo.